muito bem-vindos a esta live maravilhosa. Como já vem sendo habitual, a Patrícia tem-nos brindado, mais do que brindado, abençoado com a sua presença, sempre amorosa e plena de tanto conhecimento. E então nós convidamos mais uma vez a Patrícia para vir cá, para falar sobre o tema do mês, que encerra hoje, que foi todo ele dedicado ao poder da manifestação. E se esta mulher não é uma manifestadora, não sei o que é. Bem-vinda, querida. Muito agradecida mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui manifestando o meu amor pelo Ponto de Luz, junto à família Ecan, todos aqui presentes neste momento. Então, sou muito grata por estar aqui mais uma vez e com esta honra, né, de poder fecharmos juntas um mês de manifestações em nossas instituições, em nossos trabalhos, atendimentos, em nossas vidas, né, nesse mês de setembro. Verdade. Olha, e para começarmos, eu já tenho uma pergunta para ti, que eu gostava muito de te ouvir. Fala-se muito em manifestação. E começa, não sei se às vezes escutas alguns gurus da internet com as promessas de manifestação, de abundância, normalmente associadas a dinheiro, não é? Que prometem milagres através das suas técnicas. O que é que tu achas disso? O que é para ti a manifestar e o que é que tu achas disso? Qual é a tua visão? Bem, veja bem, é uma pergunta até difícil para mim responder, porque eu tenho um pensamento muito diferente dos chamados gurus, que fazem inúmeras promessas, né? Promessas que muitas vezes são mais fantasiosas do que realistas, né? E a manifestação, ela não pode ser de fantasias, ela tende a ser algo que seja verdadeiro. Ela não pode sustentar o nosso ego, ela não pode sustentar os nossos desejos, mas sim algo que a gente nos conecte profundamente com a nossa alma, desejos puros, desejos verdadeiros, desejos reais, aquele chamado pé no chão, aquele chamado, aquele que a gente conhece como uma fé raciocinada. Então a manifestação ela tende a ser raciocinada, sentida, e que nós possamos interagir com o nosso ser diante do que nós desejamos dentro de uma realidade e da nossa espiritualidade. Então, eu não alimento muito esse outro lado, né, de gurus, até de previsões, nada disso com relação ao dinheiro. Embora o dinheiro está caminhando junto com a espiritualidade, caminhando junto com a nossa espiritualidade, com tudo que nós precisamos, né? Porque todos nós, o dinheiro, muitas pessoas pensam que o dinheiro, ele é só a riqueza, ele só transmite riqueza, mas muitas vezes também não é. Todos nós precisamos estar bem, né? Também financeiramente, para que tudo possa fluir. Porque se eu não posso sustentar algo que me dê um relaxamento, que me traga prazer na vida, que me traga contentamento, que ofereça benefícios para um bem-estar, para uma vida saudável, eu não vou estar bem. Então, algumas pessoas se assustam quando a gente fala sobre dinheiro e riqueza. Dinheiro e espiritualidade caminham junto. Alguns usam riqueza e espiritualidade, né? E acham estranho. Mas eu sou a favor desse contexto, que a gente precisa estar espiritualmente bem para que tudo possa fluir, e isso envolve a nossa vida financeira, como nossos relacionamentos, como nossa vida profissional, como a nossa saúde, como um todo, né? Então, muitas pessoas crescem vivendo de crenças, né, sobre o dinheiro, que passa a vida toda preso numa crença e não consegue fazer realmente o dinheiro.
não consegue fazer realmente a manifestação de coisas boas na sua vida, coisas de contentamento, por crenças. Mas, a título, como você me perguntou, de gurus, eu tenho algumas restrições pessoais. Eu concordo contigo. Olha, outro dia estava a ouvir uma palestra do Bashar, não sei se já ouviste falar, e ele dava uma noção muito, que para mim foi muito expansiva, do que é abundância, do que é prosperidade. E ele dizia: abundância e prosperidade é nós termos o que precisamos, para o que precisamos e quando precisamos. E que nós temos que nos abrir para outras formas de abundância que não sejam só o dinheiro. E isso para mim foi bastante expansivo, porque nós temos uma visão de que a vida abundante, a vida próspera, é ter somente milhares na conta. Também é, mas não é só. Sim, mas tem muitas pessoas que, assim, não têm os milhares na conta e são felizes, são prósperas, né? São saudáveis, tudo isso. Então, o manifestar em si, né? Eu acredito que é a gente estar com os nossos pensamentos, sentimentos e ações todos alinhados. Essa é uma grande manifestação. Através dessa manifestação que a gente começa a ter uma frequência elevada do amor e de uma consciência que se expande, é que tudo vai fluir, seja na vida profissional, como na nossa vida financeira, como em relacionamentos. Então, eu acredito que eu preciso agir para que a minha vida financeira se manifeste em abundância, do que eu ficar. Muitas pessoas pensam que a gente tem que manifestar é a gente pedir, né, desejar e ficar ali esperando que tudo se manifeste sem você É bom. mexer um dedo, né? É o chamado milagre, é o chamado agir dos deuses, depende de quem está falando, esperando, crendo, né? Deixando acontecer. Então, é muito, e vai muito do nosso pensamento a manifestação. Tipo, aqui agora, que nós estamos conversando, você aí de Portugal, eu aqui do Brasil, nós estamos manifestando uma ampla comunicação entre duas pessoas que vamos atingir várias pessoas de diversos lugares, não só do Brasil, como de Portugal e de outras regiões, né, de outros países, outras cidades. Mas através de que nós manifestamos hoje este encontro? Através do pensamento, do desejo de trazer para outras pessoas a informação, o prazer desta noite, um pouco do que a gente conhece, um pouco do que a gente pensa, porque nós nunca estamos com a verdadeira razão, nem toda a certeza, mas nós manifestamos, diante de tudo isso que está acontecendo aqui agora, o amor. Nós estamos manifestando nesta noite de hoje o amor, porque ao momento que eu sinto esse prazer de estar aqui com você e com todos que estão aqui presentes nos ouvindo, há uma ligação amorosa, uma ligação amigável, uma ligação de ternura, uma ligação de carinho que se manifesta entre nós. Então, são os pensamentos bons que vão atrair pessoas boas a estar conosco aqui para que transforme esta noite seja maravilhosa. Então, a manifestação ela está muito interligada aos nossos pensamentos, acredito. Porque Com uma certeza. pessoa que manifesta escassez, ela vai estar sempre na carência. Ela vai estar sempre precisando de alguma coisa, porque o pensamento dela se manifesta para algo negativo. Quando a pessoa que manifesta medo, né? Ela vai estar
sempre voltada para limitações, ela vai estar sempre presa, ela não vai conseguir sair do lugar, ela não vai conseguir iniciar um projeto, ela não vai conseguir atingir uma meta de algo que ela sonha sempre, porque ela não está manifestando algo positivo. Elas estão sempre manifestando algo que não a faça fluir as coisas na vida dela. E a manifestação, ela, quando a gente começa a manifestar a fé, a gratidão, a clareza de um propósito, nós elevamos a nossa vibração e abrimos espaço para que o fluxo da vida se encarregue de conduzir realmente o que é nosso para nós. Então, muitas vezes, algumas pessoas recebem um diagnóstico hoje. Eu presenciei aqui que tem uma das pessoas do hospital aqui assistindo. Então, elas ouvem muito eu falar isso. Então, a pessoa recebe hoje um diagnóstico. E dentro desse diagnóstico que ela recebeu, ela começa a manifestar pensamentos no diagnóstico, na doença. Então, onde é que ela vai ter a melhora se ela não manifesta o pensamento na solução, na resolução, no que é que eu devo fazer positivamente na minha vida para que eu possa me curar, né? O que é que eu tenho que manifestar em mim, que está aqui adormecido, para que eu possa ter uma vida plena? Primeiramente, a gente manifestar o Deus que habita em nós. Nós precisamos deixar de dizer, de viver dizendo, se for dar certo, se isso acontecer, e começar positivamente dizendo, já está feito. Eu acredito, eu creio, eu sinto que Deus se manifesta em mim, que se Ele se manifesta em mim, tudo que for bom vai fluir em mim, porque Deus é amor, é isso que a gente acredita, é isso que a gente sente. Então, manifestação, que é o seu tema, para a gente fechar um mês hoje, né? E que a gente feche um mês, mas a gente não fecha as manifestações, porque a gente tem que estar sempre manifestando algo bom, manifestando amor onde a gente chega, manifestando um sorriso, manifestando uma alegria, manifestando a pureza de amar. Agora mesmo eu estava aqui fazendo os cards para o trabalho de Sara, que vai acontecer pela primeira vez em Salvador. É uma energia cigana, e é uma energia que exala amor, muito amor. Lógico que todos... Kali, né? Não é Sara Kali, mas todos pensam que há algumas semelhanças com Sara Kali, mas não é Sara Kali, entendeu? E aí as pessoas elas começam a sentir mesmo no trabalho de Sara aroma mesmo que simboliza amor, por manifestações que todos fazem ali naquele lugar. Porque nós vamos trabalhar com pessoas que têm ansiedade, depressão, pessoas que têm traumas, pessoas que estão com os relacionamentos feridos, pessoas que trazem muitas feridas na vida. Vamos estar trabalhando nesse dia de Sara. E é incrível essa manifestação de amor, porque pessoas que estão com depressão vão estar no trabalho de Sara, cantando, dançando, sorrindo, porque o que a gente busca manifestar, essa energia de amor, ela irradia a todos. É grandiosa essa energia. Então, a gente traz na nossa consciência que o manifestar, essa verdadeira manifestação, é o mais puro amor exercido nas nossas ações, né? A gente não precisa muitas coisas, muitas coisas bonitas que as pessoas falam por aí.
Eu não gosto muito de enfeitar as palavras, eu gosto muito de falar o que sai do meu coração. Então, quando você falou, Patrícia, vamos falar sobre manifestação, aí eu fiquei pensando, nossa, então vamos falar para que todos, inclusive nós, possamos despertar nossa consciência a cada pensamento que gera uma semente de emoções, né? A gente manifesta sempre emoções. Então, quando uma pessoa faz algo conosco que é bom, a gente manifesta amor. E este amor, ele se transforma em luz. E a gente começa a iluminar todos ao redor, junto com aquela pessoa que trouxe essa luz. Quando a gente manifesta, desperta a nossa consciência para o pensamento, que essa manifestação é semente, cada emoção vira água, porque ela vai transbordar em cada um de nós. E a água, ela é pura, ela é límpida. Então, quando a gente transborda esta água pela emoção do que uma manifestação de amor fez, a gente vai interligar a todos nesse contexto da água que eu estou falando. A gente vai molhar todos com esse sentimento que transbordou. Quando a gente imagina que cada manifestação é um ponto de luz, fertiliza jardins da nossa realidade, começa a florescer coisas em nós que a gente às vezes deixa de acreditar que é até nós o mesmo, o pensamento ou o sentimento. Porque a verdadeira manifestação, ela é permitir um canal, que a gente abre um canal de abundância com a energia divina. Então, é a gente compreender que tudo que chega até nós tem uma função de nos ensinar, de nos lapidar e de expandir. Assim, a gente manifesta um exercício de crescimento na vida, acreditando do que Deus tem todo esse poder manifesto em nós e do que nós possamos receber desse manifesto, transferindo e doando para outras pessoas. Então, não é apenas a gente receber algo do outro, é a gente ter uma transformação interior com o que a gente recebe manifestado do outro, do amor, da fé, da paz, da alegria, do favor que a outra pessoa fez, e nos capacitar e sustentar isso que nós estamos recebendo, receber, agradecer e também doar para outras pessoas. Então, no meu pensamento, no meu haver, toda manifestação, ela vem do nosso coração, através com nossos pensamentos bons, flui do nosso coração e nos alinha a um propósito à nossa alma e não só apenas atrai bênçãos para cada um de nós que manifesta o amor, mas nos faz ter bênçãos na vida de outras pessoas e sendo bênçãos, a gente vai transformando o mundo, não o mundo simbolicamente, mas as pessoas que estão no mundo sentindo essa manifestação. Já pensou se todo o mundo hoje, exatamente nesta noite, parasse um pouco, inspirasse, expirasse depois e se manifestasse no mais puro amor, como iria modificar todo o contexto de vidas que estamos vivendo, onde nós passamos, não sei aí em Portugal, mas aqui na Bahia, por exemplo, a gente passa a qualquer hora do dia e ver uma pessoa pedindo alimento na rua, né? Mas já pensou se todos nós que estamos aqui falando do bem e do amor, manifestasse esse amor palpavelmente, palpando, manifestasse esse amor nas ruas, podendo não julgar e ajudar? Será que a gente conseguiria, na noite de hoje, muitas pessoas pudessem parar um pouco e manifestar a fé em Deus através da oração e orar para aquele desconhecido? Então, a
manifestação ela tem um forte poder quando ela é unificada, quando várias pessoas fazem. Porque só o ponto de luz de Portugal, o ECAM em Salvador, outras instituições, manifestando-se sozinhas, são poucos os que são acolhidos. Mas se nós conseguíssemos aumentar o número de pessoas manifestando o amor, toda essa atmosfera ia receber esta energia de amor e muitas pessoas deixariam hoje de estar no sofrimento, porque o amor, ele lidera tudo de bom que há na vida das pessoas. Então, que a gente possa, nesse último dia do mês de setembro, a gente aqui, nesse momento, manifestar para o mundo, para todas as pessoas, emanar para o universo, emanar para o horizonte, emanar para todas as vidas, todos os seres dessa terra, a gente manifestar o melhor que há em nós. Porque não nos falta amor, falta muito amar, né? Então, a gente poder manifestar o melhor que há em nossos corações. Aquele amor que a gente sente pelas pessoas que a gente conhece. A gente manifestar pelo desconhecido também. Manifestar por alguém que está distante, a gente mal conhece, mal sabe que existe, mas ele existe. E a gente poder estar sendo um ponto de luz, onde quer que estejamos neste momento. Expandir este ponto de luz que vai chegando, vai brilhando em cada casinha, as pessoas vão sentindo algo diferente entrando, e somos nós aqui agora. São outras pessoas que estão neste momento nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda, nas igrejas evangélicas, não importa, não importa onde elas estejam, todas estão, neste momento, manifestando o amor. Não há manifestação melhor nem maior desse mundo do que a que nós possamos sentir o amor do Cristo em nós e podermos emanar este amor que transborda em nossos corações para todos os seres desse planeta, para que não lhe falte o alimento, para que não lhe falte a saúde, para que não lhe falte a vestimenta, para que não lhe falte o financeiro, os valores de compras, de conquistas, de aquisições em suas mãos, para que não lhes falte a capacidade de profissionalizar-se ou simplesmente de fazer um trabalho. Para que todos nós e a cada um de nós não nos falte o amor, para poder aprender a compreender, a ouvir o outro, a sentir o outro, que uma manifestação de amor transborde em nossos corações neste exato momento e que a gente possa deixar fluir nos hospitais, para aquelas pessoas que estão acamadas, para aquelas pessoas que estão acamadas nos leitos em suas casas, que o nosso amor se manifeste junto à luz do Cristo Jesus, já manifestada em cada ser. Que nós possamos compreender tudo que chega até nós, tudo é para um aprendizado, é para uma vida plena em cada um de nós. E que a gente permita que Jesus se manifeste em cada um de nós. A gente muitas vezes está falando muitas coisas para ajudar o outro, para ajudar no que ele precisa ouvir, ajudar o nosso próximo como terapeutas. Às vezes a gente fala até como médium também, que as pessoas às vezes querem ouvir mais o médium do que o terapeuta, né? Mas que a gente possa, nesse momento desse despertar dessa pessoa, que ela possa sentir que ela também é uma voz de manifestação no outro, para que a gente possa manifestar sempre o amor. Esse
é o convite que eu faço para este dia 30 de setembro. É a gente poder manifestar, é um mês que trouxe várias histórias, né? E é um mês também que traz várias alegrias, né? Todos os meses trazem tristezas e alegrias. Mas se a gente estiver manifestando a alegria de viver, o contentamento, a gratidão, a paz e o amor, tudo será melhor para cada um de nós. Oxe, não deixei nem você falar, hein? Meu Deus, Patrícia, ainda bem que foi tão lindo. Foi tão lindo aquilo que tu disseste, amiga. Foi tão lindo. Obrigada. Obrigada, porque essas palavras tocaram aqui fundo no meu coração. Eu tenho a certeza Oh, absoluta que tocou também a todas as pessoas que nos estão a assistir. Tu és um pontinho de luz brilhante. Eu estou muito grata por te ter aqui. eu tenho Olha, um e uma sonho que, reflexão também que eu gostava de partilhar contigo. sim, Muitas vezes, a primeira lei da manifestação, ela é mental, não é? Como tu disseste e muito bem, nós pensamos, nós sentimos e nós manifestamos. A manifestação vem do alinhamento, então, da mente e da emoção. Mas também há uma reflexão que eu gostava de trazer, porque esse foi o que me aconteceu. Eu passei uma fase na minha vida em que tudo foi destruído. E embora eu seja uma pessoa alegre, de bem com a vida, uma mulher cheia de fé, de alegria e de força no meu coração, eu fui-me abaixo. Fui-me muito abaixo, ao ponto de eu querer desistir de viver. E nessa altura, as bênçãos que surgiram na minha vida foram enormes. O que é que eu quero dizer com isto? E porque é que eu estou a fazer esta partilha tão pessoal e tão íntima? Porque existe uma lei maior que rege tudo e ela vai para além do nosso próprio pensamento, que é a lei do Pai e que é a lei do amor. Então, mesmo que por vezes nós passemos por momentos em que a gente perde a fé, em que perdemos o rumo, onde nós não sabemos para onde vamos, em que estamos desorientados, em que estamos tristes, em que estamos deprimidos. E o que vem é exatamente o oposto. Vêm as pessoas certas para nos ajudar. Vem o livro certo para a gente ler. Vem o amparo, vem o colo. Às vezes de pessoas que nós nem sonhamos. Vem o dinheirinho que a gente precisa, mesmo que a gente esteja a vibrar na escassez e no medo de perder. Então, que nós também percebamos que, independentemente da nossa vibração, que nada invalida aquilo que a Patrícia disse, em nada, mas que a gente saiba sempre que mesmo nos nossos piores momentos, em que a nossa vibração está no chão, está no lixo, que todos nós somos amparados, independentemente daquilo que a gente esteja a vibrar. Porque, independentemente da gente às vezes estar a vibrar na escassez, na falta de amor, estar a olhar só para aquilo que nós perdemos e não para aquilo que nós temos, mesmo quando a gente não consegue ter gratidão e a única coisa que nós sentimos é dor, é desespero, é mágoa, mesmo aí, o Pai não nos abandona e coloca-nos sempre os anjos na vida para que a gente consiga dar o passo e sair da escuridão para a luz. Acho que é das poucas certezas que eu tenho na minha vida, é que Deus é amor e Ele nunca nos desampara, independentemente da vibração que eu esteja a emitir naquele momento. Isto não implica, obviamente, que nós deixemos de fazer a nossa reforma interna. Implica, acima de tudo, amor por nós próprios. Amarmos aquilo que a gente não gosta em nós. Isso também é uma forma de olhar para a sombra, ressignificá-la, transmutá-la. Muitas vezes é um processo muito doloroso, mas que é profundamente amparado. Então, se sim. alguém nos está a escutar e que neste momento está a pensar, eu estou a passar o pior momento da minha vida, eu não consigo vibrar em alegria, eu perdi o meu trabalho, eu estou com medo de não ter dinheiro para sustentar a minha família.
Então, se tu de alguma forma estás a passar por um momento destes, que não te sintas responsável ou culpado por não estar a conseguir ter uma vibração elevada. Porque Deus dá-nos colo sempre, 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 independentemente disso. Sim. Eu costumo dizer assim, nos estudos que a gente faz aqui, de Napoleão Hill, ele tem sempre uma questão que ele sempre coloca, né, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, que a gente possa, nesse momento, como você citou aí, alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, por algum momento que ela não sabe como vai sair desse momento, tá? Estou falando também para os meus ouvidinhos que estão aqui pertinho de mim. Porque, gente, muitas vezes as pessoas nos olham, né, Cris? Você que é terapeuta aí, você que tem uma instituição, eu que tenho aqui, as pessoas nos olham como que a gente vive sempre no Na mar azul. gratiluz. Na gratiluz, e não é verdade, né? Pois é, né? Mas às vezes a gente também precisa de que alguém nos perceba, nos ouça, né? Nos veja, porque todos nós precisamos um do outro e precisamos dessa manifestação mútua de cada um. Nós precisamos. Então, há alguém aqui nesse momento que esteja passando por toda essa situação que a Cris citou aqui, não desista. E o meu conselho é assim, se é que eu posso dizer de conselho, mas o que eu faria? Primeiro, perguntar o que Jesus faria. Sempre. Né? Acreditar, ter fé. Agora, não é aquela você esperando que a fé, que o seu acreditar e fé se manifeste algo sem você agir. Você precisa agir. Eu falei isso aqui agorinha com Humbertinho, na situação que nós passamos hoje à tarde na rua. Eu falei, nossa, a gente precisa mudar essa situação, porque a gente não pode só ter a fé, só manifestar os pensamentos positivos, né? E ficar sentado esperando que algo aconteça. A manifestação, ela é ação. A fé, ela é ação. Os pensamentos positivos que chegam até nós requer ação. Eu não posso pensar, sentir, desejar e não me movimentar e não fazer para que isso aconteça. Então, nós precisamos acreditar. O doutor Romano aqui, Cris, ele faz assim, ó. A pessoa chega para ele e ele diz que a pessoa tem que fazer uma cirurgia na medicina convencional, né? Porque o problema dela está no físico. E aí a pessoa diz assim: ah, mas o médico que me acompanha, ele não quer me operar, que ele acha que não é o momento, que está muito arriscado, que isso, que aquilo. Aí o doutor Romano simplesmente ele chega e diz assim: troque de médico. Troque de médico. Por quê? Porque a pessoa está acreditando que vai ficar boa, está manifestando o desejo de ficar boa, mas precisa da ação. Se ela ficar parada, esperando a decisão do médico operar ela vai ficar lá com o problema. Então, precisa da ação. Então, a gente precisa acreditar em nós, nos movermos, nos movimentarmos, manifestarmos em nós a coragem, a determinação, o poder divino que há em nós, para que este manifesto de Deus, que já está tudo escrito, que é para a gente, possa acontecer. Então, que a gente possa a gente possa se manifestar diante de uma determinação, coragem, ousadia na fé,
A gente tem ousadia na fé. O doutor Romano fala muito isso aqui. Não é só a fé raciocinada, é ousadia na fé. É você acreditar no invisível, como que este invisível já aconteceu. Você não. Eu desejo que eu tenha, seja curada do câncer. É você acordar e dizer gratidão, Senhor, pela minha cura. Ainda que esta não está no físico, mas está no teu pensamento. É você manifestar o poder da positividade em você, para que isto aconteça. Agora, se você não fizer isso, não vai fazer coisas novas, não vai ter bons resultados, não vai ter resultados novos, não vai manifestar nada novo, então você vai continuar aonde você está. E aí chega, né? Aí é que vem, não desmerecendo ninguém, mas aí chega o guru para dizer que você deve fazer isto ou aquilo para que isto aconteça. Entendeu? E não vai acontecer porque você fez isto ou aquilo, porque tudo que é bom se manifesta primeiro dentro de você e não aqui fora. Então, o que você tem que fazer é a mudança de hábitos, sentimentos, pensamentos e ações, para que tudo se manifeste a teu favor. Verdade. Há uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra almejar. Almejar é o sonho da alma, é a manifestação da alma. E isso implica alinhamento. É quando eu estou alinhada com o que a minha alma veio manifestar nesta existência. Quando nós estamos Sim, alinhados, a manifestação é algo orgânico, natural, não exige nada, não é preciso fazer nada para. Se eu estou alinhada com aquilo que eu vim aqui fazer, e atenção, que aqui nós temos sempre que olhar para a lei do ritmo. A lei do ritmo diz-me que eu tenho altos e que eu tenho baixos. E que há lições que não se aprendem no topo da montanha, elas aprendem-se no fundo do poço. Então, por muito que eu manifeste na minha vida não ir ao fundo do poço, por muito que eu tenha pensamentos positivos, se há aprendizagens que eu preciso de ter para a evolução da minha alma, vai ser no fundo do poço que eu vou ter de as aprender, para depois voltar a subir. Assim como a seguir ao verão vem o outono e vem o inverno e a primavera, nós temos de aceitar os ciclos da vida. Porque muitas vezes nós quase que usamos a lei da manifestação para evitar os ciclos da vida. E esses sim, ciclos são inevitáveis. O que pode mudar, e aqui está efetivamente o nosso livre-arbítrio, porque todos nós passamos pelas 4 estações, inevitavelmente, mas aqui o meu livre-arbítrio, a minha escolha está em qual é a minha escolha perante o obstáculo. E perceber que se eu estou no fundo do poço, não é para pagar karma nenhum. Nós não vemos aqui, nós não somos devedores de nada, de zero, eu não acredito nisso. Eu não vim pagar karma. Deus não me está a punir. Eu estou em aprendizagem. E essa aprendizagem, muitas vezes, ela é fundamental para que eu possa entrar no fluxo, naquilo que verdadeiramente está alinhado comigo, com aquilo que a minha alma quer manifestar. Eu antes de ter esta vida mais ligada à espiritualidade, eu fui uma empresária de muito sucesso. Eu tive aquilo que muitas pessoas sonham ter. A casa grande, a piscina, o Porsche à porta, as férias de sonho, o dinheiro na conta. E o que é que aconteceu? Eu, num sim. prazo de 1 ano, eu perdi tudo. Houve uma crise brutal em Portugal e eu, na altura, com 2 filhas pequeninas e o pai das minhas filhas, nós ficamos sem ter acesso às contas. Eu não tinha que comer, eu passei de uma situação destas para o banco alimentar.
ia pedir a amigas se me permitiam, se me deixavam ir fazer limpeza à casa delas e passar a fé. Foi a maior aprendizagem que eu tive na minha vida. Foi uma queda abrupta, pela qual eu sou imensamente grata e porque é que ela me aconteceu. Não há nada de errado em eu ter dinheiro. Não havia nada de errado em eu ter uma vida próspera. O que eu estava era desalinhada. Eu hoje poderia ter, não que precisasse, a vida que eu tinha naquela altura, ok? Mas eu poderia ter, se isso não me retirasse do meu foco, se isso não me retirasse do meu propósito. A partir do momento em que quem nos rege, reparem, a função aqui dos mentores é que a gente cumpra aquilo que nós próprios designamos para aquilo que nós queremos fazer nesta vida. Então, eu co-criei o Porsche, eu tive o Porsche, eu tive as férias de sonho, eu tive os milhares na conta, mas isso desalinhou-me. Não foi errado eu ter, foi errado, Sim. nem é errado. Eu entrei num caminho que não era o meu. Não era isso que a minha alma quis manifestar nesta experiência como Cristina Sá. O que eu tinha para manifestar, entre outras coisas, era o ponto de luz, que nunca iria nascer daquela mulher, daquela Cristina do Sim, meu passado. Então, nós percebemos que muitas vezes a manifestação, ela pode não vir de uma forma óbvia. Porquê? Porque tudo irá ser feito para nos ajudar, não é castigo, não é punição, para que a gente entre no fluxo. E aí voltamos à palavra que eu disse: almejar. Aquilo que a alma quer manifestar. Então, a partir do momento em que nós entramos nesse fluxo, e nós sabemos que estamos no fluxo, porque a nossa manifestação está sempre onde está a nossa alegria. Aquilo que nos faz feliz, aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, aquilo que está certo. Esse é o caminho da alma. E quando nós estamos no caminho da alma, tudo se abre. Vem a prosperidade, vem a abundância, vem o amor, vem tudo aquilo que nós, apenas por existirmos, temos direito. Eu, quando sim. olho para a natureza, eu não vejo uma natureza onde existe escassez. Quando nós pensamos em Deus, nós temos que pensar num Deus exagerado. Porque olha só para aquilo que Ele criou. Olha para a abundância, olha para tudo aquilo que nos rodeia. Não há escassez na obra do Pai. Então, por que é que há de haver escassez na nossa? Por acaso Deus ama-me menos do que um pássaro, do que uma árvore, do que um outro animal? Será que eu sou menos amada do que um bichinho? Não. E muitas vezes é isto que nos custa aceitar. Eu, pelo menos, passei por esse processo. É que o amor do Pai, esse amor incondicional, esse amor universal, não é para satisfazer o ego da carne, que quer tudo fácil, e que quer tudo para ontem, e que quer tudo do meu jeito, no aqui, no agora, conforme eu acho que tem que ser. E aí surgem os desafios, porque quanto mais nós saímos do fluxo, e sair do fluxo é quando nós saímos da nossa linha de manifestação. Porque eu penso muitas vezes na vida que eu tinha realmente tudo o que o dinheiro pode comprar, e eu sentia-me extremamente infeliz. Deprimida. Porquê? Porque eu estava fora do fluxo. Não era isso que a minha alma queria manifestar. Então, nós percebermos que a lei da manifestação, ela também tem estes contornos. Não é linear, não é uma linha reta. E nós, acima de tudo, nós vimos aqui para experienciar. Nós vimos aqui para experimentar o verão, mas também o inverno. E quanto É menos isso. resistência nós fizermos à mudança, porque a mudança não dói, dói a resistência que eu faço à mudança. Quanto menos resistência eu fizer à mudança, quanto mais eu seguir o fluxo, mesmo que eu às vezes não compreenda aquilo que me está a acontecer. Mesmo que aquilo me está a acontecer que me doia muito, que me traga muita dor. Mas que eu sei que algo de extraordinário se está a passar e é porque eu estou a ser
alinhada. E aí fica para a gente, né? Sempre o aprendizado que tudo na vida é aprendizado. A gente não perde nada. Tudo a gente aprende. E eu já ouvi aqui uma vez Humberto falar que o fundo do poço é o melhor lugar para alguém que quer superar toda a trajetória de sua vida, porque estando lá, né? Ele está aqui falando, no fundo do poço tem uma mola, que a gente vai, ó, pular ali, pular, até a gente chegar no alto. Essa mola é a nossa determinação de que isso aqui não me pertence. Eu não sou daqui, desse poço, desse fundo. Então, é a gente ter o que você teve, a determinação de dizer não. Esse momento passou, eu agora vou viver outro momento. E não ficou presa ali no que chegou para você como aprendizado, para você aprender, para você nos passar agora aqui, nesse momento, algo muito íntimo seu, mas que nos traz um aprendizado aqui agora com você, que valeu toda essa 1 hora de live. É aprender com a experiência do outro e a gente poder se fortalecer. As nossas experiências são fortalecimentos para o outro. E quando nós fazemos esses depoimentos, a gente faz com que outras pessoas cresçam através do que a gente já passou, do que a gente já experienciou e vai tendo como vida, como aprendizado de vida. Então, eu te dou aqui, Cris, um grande parabéns por essa manifestação de determinação que você teve na sua vida. És muito E linda. diante de tantas coisas que aconteceram, você hoje é um ponto de luz. Um ponto de luz para muitas vidas, muitas pessoas, né? Olha, meu amor, eu vou-te pedir uma coisa também. Ah, Eu acho que nós, para encerrarmos esta live assim, de uma forma diferente, nós estamos a encerrar também um Setembro Amarelo, que é o mês contra o sim, suicídio. E eu ia-te pedir para tu encerrares esta live com uma oração, fazendo alusão de que a vida vale a pena, sempre. sim. Olha só, Setembro Amarelo e Setembro Verde também. O Setembro Verde pelas pessoas que estão nas filas para receber um órgão. Aqui no Brasil, a gente comemora Setembro Amarelo. Comemora não, faz a campanha do Setembro Amarelo e do Setembro Verde. Mas, assim, a gente não tem muito o que falar da vida. A gente tem muito é que viver a vida presenteada pelo Pai. E que neste momento Deus possa estar com todos nós, ou melhor, que possamos sentir Deus aqui na nossa presença, junto a nós, que possa fortalecer a todos aqueles que pensam que a vida tem um ponto final, mas que logo em seguida esse ponto não é um final, é um ponto de segmento para que você desperte para uma vida do que você sonha, do que você almeja, do que você se determina a ser, mesmo que ainda não tenha despertado para a vida que Deus planejou para você. Então, que todos nós, na noite de hoje, possamos sentir no nosso coração a presença do Pai, do Cristo Jesus, nos fortalecendo para a vida, para que tenhamos noites e dias de puro e eterno amor, deixando com que nossas vidas sejam sempre do maior prazer, em nossa melhor versão e com o desejo de viver.
Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre e olhai por cada um de nós, Senhor. Colocai tuas mãos sobre nossas cabeças, para que todos os pensamentos sejam positivos e voltados à vida que tu nos presenteia a cada manhã quando acordamos. Amém, Senhor. Amém. E que assim seja. E acho que não podíamos ter encerrado esta live de melhor forma. Gratidão, meu amor, minha baiana linda, que continues a brilhar a tua Gratidão luz, por hoje. para nos iluminares a tantos de nós, com o teu amor, com a tua doçura, com esse teu grande Gratidão. coração. Fica já convidada para a live do mês de outubro, a seguir a manifestar. Nós vamos falar sobre rendição, que é quando nós nos rendemos nos braços do Pai e deixamos de querer controlar a vida. Então, conto contigo no mês de outubro para mais uma live. A quem nos está a Viu? assistir, gratidão imensa. Sigam o Pontos de Luz, apoiem este projeto, divulguem o Pontos de Luz. Divulgar a luz, o amor, porque é no fundo isto que nós queremos fazer, é esta ponte e trazer para todos nós alegria, esperança, comunhão e união. E que essa ponte seja erguida dentro de nós para que ela se possa manifestar depois para fora de nós. Patrícia, querida, gratidão infinita, foi um prazer sempre ter-te Gratidão, aqui. querida. Beijo. Muita luz para você. Beijos. E vamos manifestar o amor sempre. Sempre, sempre.